Boa tarde a todos. Vamos começar mais um videocast, não é isso? Estamos aqui com vários profissionais e você está no videocast da Uniara. Isso é super importante porque nós estaremos divulgando um tema relevante, né? E a ideia é que os nossos professores aqui, junto com a professora Patrícia Barreto e o professor Henrique Sanioto da casa, a gente possa esclarecer isso aos nossos telespectadores, ok? Vamos então ao nosso grande tema, não é isso, professora? Pois é, grande tema mesmo. Exato. Emagrecimento saudável e repentino. Será que isso é possível? Será que a gente consegue ter esse resultado com saúde? E para que a gente tenha todas as funcionalidades disso, nós vamos contar aí com a presença de uma ex-aluna, né? Isso é um mérito muito grande aqui para nós, a Tuca Baldan, né? E também a Flávia Mori, que é professora do curso de Estética, seja muito bem-vinda, e o professor Cássio Mascarenhas, também do curso de Educação Física. São grandes personalidades que estão aqui conosco, que vão poder tirar todas as nossas dúvidas, não é isso, professora? Isso aí. Para a gente começar, né, Henrique, eu acho que era interessante a gente começar a discutir um pouquinho dessa questão de emagrecimento rápido, né? O que isso significa e o quanto a gente pode dizer que isso é saudável, né? Então, dentro da nutrição, Tuca, Flávia na estética, Cássio na educação física, como que a gente consegue visualizar isso? Pode começar, Claro. Tuca. Eu vou começar. Eu quero dizer que é um prazer enorme estar aqui. Como eu sou da casa, como a gente falou, me formei em 2004, sou formada aqui, aprendi muito aqui. Claro que a carreira daí é mais uma escola, né? Bom, o emagrecimento hoje eu acho que é uma das coisas que a gente mais ouve falar hoje em dia, né? Nas redes sociais, inclusive. Todo mundo tem uma ideia, uma dica e uma receita infalível para a gente emagrecer. E o emagrecimento em si, ele pode até ocorrer, né? Mas certamente não é de forma saudável e sustentável ao longo da nossa vida, né? Eu brinco que eu acho que tem duas relações que são as mais duradouras da nossa vida, que é com o corpo e com a comida, né? Com o corpo porque é a nossa casa, é onde a gente mora, é onde a gente passa 24 horas por dia, né? Então essa relação precisa ser extremamente saudável. E com a comida, porque a gente vai comer até o último minuto que a gente viver. Então, também, essa é outra relação que a gente precisa construir de forma saudável e eficiente para a nossa vida. A gente tem que usar a alimentação de forma inteligente a nosso favor. Então, eu acho que é uma construção de alimentação saudável, de prática de exercício físico, corpo em movimento e a estética que entra aí com autocuidado e tudo. E aproveitando esse gancho da estética e também da atividade física, o professor poderia dar algumas dicas do quanto essa junção, né, é importante para poder ter esse emagrecimento com saúde. Esse é um ponto talvez mais importante de tudo, né? As pessoas buscam o resultado imediato, tanto do ponto de vista do emagrecimento, como também quem está buscando um ganho maior de massa muscular, né? Acaba buscando quanto mais rápido e quanto mais imediato o resultado, melhor para as pessoas. Mas esse, efetivamente, nem sempre vai ser o melhor caminho. Sim. Do ponto de vista do emagrecimento rápido, normalmente, para que a gente perca peso muito rapidamente, nós seremos meio que obrigados a fazer uma restrição calórica. E, normalmente, essa restrição ela é pautada, né, na redução e na restrição do carboidrato. Isso, obviamente, traz uma série de complicações, até mesmo para a prática do exercício. Eu, particularmente, sou de uma corrente teórica que não gosta muito da ideia e não admite muito a ideia de restrição calórica associada à prática do exercício. Até porque isso, de certa forma, pode comprometer um conjunto de adaptações do organismo e também dificultar um pouco mais a capacidade de trabalho do indivíduo. Eu sou da corrente teórica de que para emagrecer por meio do exercício, nós devemos construir um nível melhor de aptidão física. Isso leva tempo e isso demanda também aumento progressivo de intensidade. Para isso, obviamente, eu preciso de reserva de energia. Sem dúvida. Eu preciso de carboidrato, eu preciso de glicogênio. Sim. E trabalhar, né, fazer exercício em condições, né, de precariedade ou de baixa oferta de carboidrato com intensidades progressivas é uma coisa que não combina muito, ainda que alguns estudos mostrem algo e até alguns pesquisadores defendam, mas não é a minha corrente teórica.
Perfeito. Acho que a gente depois até pode puxar de novo esse assunto Vamos. para a gente Sim. discutir um pouquinho mais, né? Aí, Flávia, na linha da estética, né? Esse emagrecimento. Sim, na estética eu sempre viso muito o trabalho em equipe, né? Então, um trabalho multidisciplinar. Não adianta a gente trabalhar com um profissional só. Então, eu sempre coloco que é muito importante a gente estar associando a atividade física, a nutrição e a estética. E ela ajuda, assim, né, no processo de emagrecimento, junto com toda a equipe, né? Então, nós temos, assim, vários tratamentos estéticos. Hoje, o Brasil cresceu muito na área da estética. Então, a gente tem, assim, muitos tratamentos que vai ajudar não só no tratamento de gordura localizada, mas também até no processo de emagrecimento, no tratamento de flacidez tissular, tanto corporal como facial. Então, eu falo assim que é muito importante a gente estar associando os três, né? E até mesmo, né, pelo bem-estar, não só pela vaidade em si hoje da gente trabalhar com a estética, né? Num processo de emagrecimento, num processo, né, dos nossos comentários aqui, mas sim também por bem-estar, para autoimagem, para uma melhora, assim, do mental e saudável para a gente. Então, eu acho muito importante, assim, a associação, né? Ótimo. Então a gente tem a tríade perfeita: a educação física, que é a atividade física, a nutrição e também a estética. E fazendo uma ponte direta para quem está nos assistindo, por exemplo, eu quero me tornar um profissional gabaritado para ter esses conhecimentos. A Uniara está aqui com as portas abertas para isso. Quais são as dicas, vocês como profissionais, você também como ex-aluna, que você daria para essas pessoas que estão nos ouvindo agora, por exemplo? O que elas vão encontrar que vão dar esse suporte fantástico para se tornar esse profissional que vocês são hoje? Olha, em primeiro lugar, do ponto de vista de uma formação de excelência, uma formação cognitiva, cultural, específica para a atuação profissional, em termos de excelência, a primeira grande questão é procurar um curso de graduação numa instituição que, obviamente, tenha compromisso social e tenha compromisso com a formação do futuro profissional. E que entenda efetivamente quais as grandes demandas do mercado no que diz respeito aqui ao que nós estamos falando do setor da saúde, envolvendo 3 áreas que estão, né, diretamente aí atuantes na questão do emagrecimento e da manutenção da saúde como um todo. O que eu posso dizer em relação aos cursos aqui da Uniara, e estou aqui há 20 anos, 21 anos, é que nós temos essa sintonia, né, com as grandes demandas sociais. Os profissionais estão a todo momento envolvidos com as grandes questões, né, que vão permear cada uma dessas áreas, justamente para que a gente possa ter uma estrutura curricular, né, que seja também dinâmica e que atenda a esses interesses, né, essas demandas sociais na formação do profissional, né? Porque o curso que tem a mesma estrutura curricular há anos, há uma década, ele é um curso que vai perdendo a sintonia, né, com as grandes demandas sociais em termos de formação profissional. Então, esse dinamismo, a gente percebe na instituição e em cada um dos cursos aqui. Já atuei, né, nesses cursos como um todo, então a gente percebe isso. Essa é a busca primária, né? Quer dizer, uma instituição que permita dinamismo na atualização do conhecimento e nas propostas, né, pedagógicas de formação do futuro profissional. Sem isso, ele entra para o mercado já desatualizado. Isso é uma desvantagem enorme, né, em relação aos demais. Com certeza a gente sai na frente, então. Vamos lá. Com certeza. Não, eu acho isso, concordo exatamente com o que o Cássio falou, colocou. E eu também acho que a gente tem que, ao longo da nossa vida profissional, buscar estudar, estar se atualizando. Então, tem tanto curso bom, cursos de pós-graduação, você vai escolher a sua área, né, de atuação, então se especializa nisso. Eu acho que essa coisa de trabalhar em equipe multidisciplinar, então você ter relacionamento com outras áreas, conhecer, porque realmente, quando a gente fala de saúde, a gente fala do todo, né? Então, a gente trabalhar em equipe, cada um ouvir o outro profissional, trabalhar junto, isso é muito importante. Eu acho que para o crescimento do profissional e do próprio paciente que está na mão desse profissional, né? Com essa certeza. evolução. Com certeza. Eu também concordo com eles falaram e voltando aqui para o curso que eu trabalho, que é o curso de estética, né? Eu me formei aqui como esteticista e eu vejo assim a evolução que sempre tem aqui, né, em todos os cursos, não só o que eu trabalho, mas em todos os cursos. Então, a gente vê o crescimento profissional, o crescimento do curso. Nós, da área da estética, né, temos sempre novidades.
E a gente acompanha essas novidades para estar levando ao aluno, né? Tanto quanto aos professores, né, especializados, e também a parte, assim, dos aparelhos, da questão, assim, de crescimento mesmo nessa área, né? Então, a gente sempre está tentando buscar o máximo para levar para os alunos, né? Pois é. Surgiu uma outra dúvida aqui, até gostaria que vocês pautassem isso, sobre, hoje você consegue as informações na internet, no Instagram, tem várias dietas, tem pessoas fazendo várias coisas. O que vocês podem nos alertar o telespectador, do quanto isso é perigoso, você seguir uma dieta, você seguir algo que esteticamente alguém fez e ficou bonito, deu certo, ou mesmo os exercícios, né, que às vezes a pessoa nem é professor, mas ela já está orientando. O que vocês têm a dizer sobre essa questão para nós? Olha, eu acho que hoje em dia, com a rede social, isso é uma coisa, ao mesmo tempo, vantajosa para algumas questões da gente ter mais facilidade, alguns acessos, ser mais rápido. Sim. Por outro lado, as pessoas usam de forma muito insegura, digamos assim, né? Então, pelo menos na área da nutrição, a gente pesquisa através de artigos científicos, PubMed, enfim, a gente tem fontes seguras para pesquisar. Quanto a fazer a sugestão de um blogueiro, ou de um site, ou né? Eu acho que a gente tem que partir do princípio de que somos individuais, né? Cada um tem um estilo de vida, uma rotina, um histórico genético, um histórico de alimentação, enfim. Não dá para você pegar a dieta do amigo ou aquele que te indica. Até por questões, falando da minha área de alimentação, não existe um protocolo geral, porque cada um é um. Então, não adianta, quantos quilos eu vou emagrecer com isso aqui que você está me fazendo? Não sei como você vai responder isso para mim. Não existe um padrão, a gente precisa exatamente. avaliar individualmente. Eu vou avaliar tudo. Então, eu vou avaliar as preferências, os hábitos. Tem uma doença pré-existente? Não tem. Como que é essa questão? Faz atividade física? Não faz? Enfim, é uma série de coisas. Então, não dá para a gente ter uma receita pela internet, ou por mais que a gente acha que possa ser confiável, não existe uma receita pronta. Exato, né? E às vezes as pessoas ficam presas, né, a custos operacionais, né? Eu vou fazer algo na estética que eu aprendi a ouvir na internet. Aí eu acabo com o cabelo, acabo com a pele, né? E a pessoa não tem essa orientação profissional de vocês. Mas como a Tuca na falou, sua área, por exemplo. Como a Tuca falou, na estética também tem sua individualidade, entendeu? Então não é porque aquele tratamento estético que estão postando, nossa, ele é ótimo, então eu vou fazer também. Então a gente tem que ter toda uma avaliação, anamnese do paciente para saber se realmente é indicado esse tratamento para você. Então é da mesma forma, né? Assim, tem aquela individualidade de cada pessoa, né? Então é importante as pessoas ter ciência disso, né? E os profissionais realmente qualificados que as pessoas têm que procurar, né? Eu acho que isso é muito importante. Aí cabe à pessoa, né, pesquisar, saber se esse profissional é formado, se esse profissional é qualificado para estar atuando daquela forma, né? Então eu acho isso assim muito importante, né? E aí, só antes do Cássio falar, só fazendo um gancho aqui, que acho que eu puxo aí você também, é que, como a Tuca disse, né, a questão da individualidade, eu acho que também a gente tem que olhar, né, o que a pessoa, qual é a cultura, né, daquele indivíduo. Sim. E qual é a característica específica dele, né? Porque não é uma atividade física ou um procedimento e a própria dieta que vai fazer aquele indivíduo, né? E muitas vezes a gente busca isso na educação física, né? Então, a minha amiga tem aquele programa, como que eu posso fazer? Eu quero fazer igual o dela, né? E aí? E aí não vai dar certo. Muito bem. Obviamente não vai não dar vai certo. Dar certo. Eu costumo dizer que o problema de internet hoje é a facilidade do acesso à informação e o risco da qualidade da informação. Esse é o maior problema, é a dicotomia que tem no uso da internet, a facilidade do acesso e a qualidade, né, da informação que está sendo passada ali. É fundamental que as pessoas também entendam isso. A população em geral, o indivíduo leigo, ele não tem ainda muita possibilidade de filtragem, né, de quem é essa fonte de informação. Então, quanto mais ele tiver referências, né, em relação a quem está escrevendo, porque às vezes não tem nenhum nome, né, de quem escreve, mas escreve, está lá. Então, isso é um problema sério. Eu costumo dizer sempre, até para alertar a população como um todo, qualquer seja na área da nutrição, da fisioterapia, da estética, da medicina ou da educação física,
qualquer indivíduo, seja profissional formado ou não, seja mestre, doutor, não importa. Qualquer indivíduo que escrever em internet algum tipo de regra, de receita, de atividade, de tratamento pronta e dizer que é a melhor, pode esquecer. Essa você tem a certeza que é o único profissional, né, e site ou blog que você nunca mais vai A consultar. padronização Porque não isso existe, é absoluta né? falta Sim. de responsabilidade e um uso inescrupuloso, né, da informação e do conhecimento que tem. Isso é um perigo. O momento que nós vivemos realmente tem muito disso. E em relação ao emagrecimento, é o grande momento, porque a população engordou, né? A Sim, obesidade sim. hoje é um problema Problema de grande de Gravíssimo, saúde né? pública. Gravíssimo, saúde Nós pública. Nós temos uma projeção para 2030 de 70% da população brasileira acima do Acima peso, do peso. dos quais algo em torno de 40% estarão obesos. Então, hoje a preocupação com o ganho de peso é enorme. E a partir daí começam a aparecer as regras Obesos e milagrosas de subnutridos, exercício É. Sim. e de dieta, né? E nenhum dá certo, porque E- treine muito intenso. Como é que uma pessoa mal condicionada, obesa, fora de forma, vai treinar intenso? Isso é absolutamente irresponsável. Fecha a boca, vai ter que voltar a comer em algum Claro. dia. Quando volta, tem um ganho muito maior como de vai peso e em comer? condições Sim. clínicas mais É. comprometidas. Então, é uma coisa que é um comportamento desajustado, né? Um comportamento meio desesperador. Infelizmente, o ser humano tem isso, né? Eu vou fechar a boca, não vou comer nada. E depois? Não, depois eu volto a comer. Falei, então, não feche. Se você vai voltar a comer, não pare. Se você vai levar essa dieta para o resto da sua vida, me parece que ela tem lógica. Mas para o resto da vida eu não consigo. Então, não comece. É porque ele não mudou hábito, né? Exatamente. Daí Claro. não Então, vai não ter comece, né? Vou fazer exercício muito intenso. Por quê? Nem atleta faz todos os dias muito intenso. Sim, Não para perder, depois eu paro. Você vai parar? Não Vai comece. ganhar. claro, claro. É um risco, Não né? tem Por isso que a jeito. gente É um tem que... comportamento novo que tem que ser estabelecido. E isso é meio de pequenos novos hábitos, em rotina. E agora As a gente- pessoas dizem, desculpa, Mas- Patrícia, as pessoas falam que o segredo para emagrecer rápido com exercício é a intensidade. Isso é mentira, isso não existe. Ninguém emagrece rápido com exercício. Tá? Com exercício não se emagrece rápido. E a intensidade não é verdade, é a frequência o grande segredo, é a Sim, regularidade. regularidade. Sim. Eu ia falar que agora, né, a gente está num período, né, agora aí caminhando para o verão, né, que todo mundo busca Agora isso, busca querer emagrecer rapidamente Agora é a e hora, aí né? fazer a privação dos alimentos, intensificação Querer em um das mês atividades deixar o shape estéticas, né, e perfeito, da atividade física. Como que a gente pode buscar uma orientação nesse sentido, né? A gente já falou aqui que não adianta fazer rápido, tal, mas assim, que tipo de orientação eu poderia dar em termos estéticos, nutricionais e de educação física para quem quer começar agora com uma visão de saúde, de vida, né, de longevidade e tudo mais? O que eu posso pensar aí dentro dessas três áreas que vão, né, fazer o alicerce para essa perda de peso? Fazendo um gancho da pergunta dela, como as pessoas estão próximas, nós estamos próximos do verão e todo mundo vai querer ter aquele corpo talvez ideal ou o que ele acha que é ideal, fala um pouco sobre a questão da complementação, que as pessoas acham que podem tomar tudo, comprar tudo, ou mesmo a questão dos anabolizantes, que é extremamente sério e o jovem às vezes faz essa opção erroneamente, né? É importante deixar isso bastante claro como um alerta. Vou eu começar de novo? Pode ser. Então, na Pode parte, ser. na Vamos lá. parte de alimentação, alimentação. eu acho assim, que ela é um casamento, se eu posso chamar assim, com a qualidade de sono, então dormir bem, e acho que entra para atividade física também, que Sim. o Cássio pode reforçar. A prática de exercício físico, que também vou deixar para ele, e a alimentação, e aí entra depois um autocuidado também para a nossa cabeça ficar bem. Mas enfim, beber muita água, ainda mais nesse verão, nesse tempo seco. 2 litros por dia? Não, depende da sua altura, depende do seu peso atual. Mas é tudo bem, a gente usa uma média, né? Eu acho que vale olhar a cor da urina. Quando ela tiver um amarelo bem clarinho, Bem quase clarinho. transparente, está bem hidratado, né? E beber muito, com certa frequência, que acho que essa é a questão da frequência, né? Quanto à alimentação, eu entendo que a gente tem que diminuir as questões de industrializados, aquela coisa do descascar mais e desembalar menos. Né? Não tem nada proibido, né? Eu não gosto muito dessa linha do permitido, proibido, né? Mas eu acho que a gente tem que dar preferência e frequência para alimentos que a gente consiga preparar
descascar vindo da terra, então grãos integrais, cereais, frutas, verduras e legumes. Tem os da estação, que são sempre mais nutritivos e às vezes estão até mais baratos, que hoje em dia está tudo tão caro, Sim. né? E aí entra muito o que eu acho, que é a gente... Isso é muito individual, mas no geral a gente nunca tentar chegar com tanta fome para outra refeição. Se isso vai ser a cada 2, 3, 4, isso é muito individual, né? Não tem, Sim, eu preciso com comer a cada certeza. 3 horas. Não tem uma coisa completamente estabelecida. Mas eu acho assim, a gente tentar se alimentar poucas vezes, com alimentos de qualidade. Então, ter sempre uma fonte de proteína, uma proteína de qualidade, que vai trazer mais saciedade pra gente, né? Então, desde proteína animal, ou mesmo para quem é vegetariano, tem as fontes aí vegetais que vão suprir isso, né? Então, falando bem no geral, eu acho Sim. que é isso, assim, a gente Você vê fracionar quantas e- informações importantes para o nosso futuro aluno, né? Sim. E a Flávia, o que que ela no pode caso direcionar? No caso da estética também, não adianta a gente querer um resultado imediato, né? O tratamento estético também é a longo prazo, né? Então, hoje em dia, as pessoas querem ir lá fazer um tratamento para perda de gordura localizada, um exemplo, e acha que em uma sessão vai conseguir o resultado. Então, nós temos que enfatizar de que tudo como a alimentação, né, uma regularidade, como a atividade física, os tratamentos estéticos também necessitam disso, né? E é uma constância na vida da gente, né? Então, a gente colocar como uma atividade física constante, uma reeducação alimentar constante, pensar no tratamento estético, né, dessa forma, né? Não só para o bem-estar de visual, mas como a Tuca falou, né? Mesmo para o mental, para a saúde mental também. Então, é essa colocação em relação também Eu acho que essa questão, né? a parte, né, da saúde mental, a Sim, é estética muito importante, ajuda porque ela te muito. dá um visual, Aumento da né, de autoestima. autoestima E muito isso é muito grande. colocado hoje em dia, né? Que a gente não trabalha só assim o físico com a estética, a gente trabalha a área da saúde E é o também. momento do eu, né? Sim, de eu você, para mim, isso, né? estou fazendo então, algo isso é para muito mim. importante. Isso, é isso mesmo. Cássio? Olha, a grande dica para quem quer começar algo, seja para perder peso ou melhorar o condicionamento físico, eu acho que isso vale para as 3 áreas, não consigo enxergar, né, alguém começando algo sem uma avaliação criteriosa. E, obviamente, isso passa pela nutrição, passa pela estética, e no que diz respeito à prática do exercício, essa é a maior dica e a maior orientação que eu posso dar. Não comece nada sem uma grande avaliação, uma avaliação física e uma avaliação geral, uma avaliação criteriosa. E avaliação não é simplesmente medir o quanto tem de gordura por meio de adipometria. Avaliação é tudo, né? Desvios posturais, eles precisam ser reconhecidos, porque na medida que o indivíduo eventualmente tiver algum desvio, isso determina um conjunto de indicações e contraindicações de exercício, os níveis de força, se tem desequilíbrios musculares, grupos musculares que têm alguns encurtamentos, ou seja, tem que ser feitos testes de alongamento, testes de flexibilidade, teste de força, teste de aptidão cardiovascular, composição corporal. É muito amplo o processo. Isso não é da cultura da educação física, principalmente no âmbito das academias. As pessoas chegam e já tem uma regra, né, milagrosa para todos. Sim. Obviamente, não vai funcionar para praticamente ninguém. E, às vezes, coloca esses indivíduos em risco. Quando se trata do indivíduo mais jovem, 18, 20 e poucos anos, saudável, o que ele pode ter de risco é alguma lesão musculoesquelética. Resolve isso e a vida segue. Alguns têm algumas lesões mais graves. Agora, a grande parcela da população, principalmente de meia para a terceira idade, que é onde se concentra o maior contingente com obesidade, entre 20 e 30 anos, nós temos um percentual, um nível de prevalência mais baixo. A maior taxa de prevalência de obesidade é entre 40, 50 e 50 e 60 anos. Exato. O que significa que nós estamos aqui conversando com esse público. Aí eu preciso emagrecer. Então, o que vem associado à obesidade? O que tem de problema clínico? Isso tem que ser investigado. O que Sim. tem de desvios posturais? Porque isso também faz parte da obesidade. A forma da pisada, a marcha, tudo isso deve ser considerado para que o indivíduo inicie um programa de exercício físico, que seja exclusivamente dele, em função das condições físicas e clínicas que eventualmente também se apresentem. E isso é responsabilidade de quem vai conduzir o processo de treino para ele. Portanto, Responsabilidade não profissional, acredite né? em regra básica, genérica,
em um programa que serve para todo mundo. Isso é mentira e é charlatanismo, que tem que usar um termo forte para as pessoas não caírem mais nessa, né? O que é igual para todo mundo não presta. Você levantou um ponto que eu acho muito importante, que é a questão da porcentagem de gordura corporal, né? Que as pessoas visam muito isso, né? Então eu vou para academia para perder a gordura, eu quero alimentação que eu não ganhe, né? Que eu perca aí todo esse tecido adiposo, e eu vou na estética para garantir que as minhas gordurinhas localizadas sejam eliminadas, né? Sumam. Sumam. Então é muito importante a gente ter isso em mente, né? Que não é apenas a porcentagem de gordura corporal, né? Isso é muito importante, as pessoas estarem atentas. E o processo de intervenção é sempre único, porque nós somos indivíduos, nós somos únicos. E essa individualidade, ela precisa ser acessada, reconhecida por meio de uma avaliação, seja na nutrição, na estética ou na educação física. Sem ela, eu não te respeito. Exato. Está aí a grande seriedade dos cursos, né? E do profissional. E para que a gente possa... A gente já está quase encerrando o nosso tempo. Eu gostaria que vocês dessem essas dicas, né, para os futuros profissionais, para os nossos futuros alunos, de cada curso em específico, sabendo o quanto isso é importante na vida das pessoas, o quanto vocês conseguem modificar, né, a vida, a saúde, a logística, né, dos seres humanos. Quais são as dicas que vocês dão para os nossos futuros alunos? Só que agora eu vou inverter. Vamos começar com o Cássio. A dica que eu dou é uma continuidade daquela primeira em relação à formação, e tenha compromisso extremo com a sua formação, porque na medida em que você atua na área da saúde, você opta por um curso da saúde, você já está optando para ser um agente de saúde futuro. Na verdade, a partir do momento em que você ingressa na instituição, logo depois da aprovação do vestibular, você já passa a ser um agente da saúde. E a grande preocupação nossa é não simplesmente trabalhar com conhecimentos específicos relacionados à atuação, mas, acima de tudo, moldar, né, nesse aluno, e ele também aqui, para que a gente possa moldar um conjunto de comportamentos e ele seja um agente de saúde ativo, né, e que, obviamente, leve para a população hábitos e comportamentos absolutamente condizentes com a saúde. Então, a dica que eu dou para um futuro aluno, né, quem queira ingressar no campo da saúde, é isso. Comece cada vez mais a se preocupar, a se olhar, a se enxergar enquanto um agente promotor de saúde. Tudo que você fizer passa a ser também algo que influencia o comportamento alheio. E essa responsabilidade enquanto agente da saúde é fundamental para mudar o nível de saúde e de doença da população como um todo. Fantástico. Eu ia falar a mesma coisa, eu ia falar que nós somos agentes transformadores, assim, né? Na vida dessas pessoas, e principalmente nessa questão de saúde, que eu acho que a gente sobrevive através de ter boa qualidade de vida e boa saúde, né? Então, eu acho que quando a gente pensa em ir para uma área de saúde, e aí eu vou falar agora aqui da nutrição especificamente, a gente tem uma responsabilidade muito grande com aquilo que a gente fala para os nossos pacientes, para quem nos consulta, enfim. Até porque a gente come por diversas razões, a gente se alimenta por diversas razões, né? Então, claro que fisiologicamente, metabolicamente, por uma questão de saúde, mas tem um contexto social, tem um contexto cultural, tem um contexto econômico. Então, o comer é muito amplo e subjetivo. E aí eu acho que nós, como nutricionistas, temos esse poder transformador de ajudar a facilitar, a criar estratégias individuais, e aí de acordo com a vida de cada um, para que as pessoas consigam se alimentar melhor e que consigam viver com mais saúde, com mais qualidade, para ter mais energia e disposição para fazer um exercício físico, para trabalhar, para tudo, dormir melhor, porque eu acho que nosso corpo é uma engrenagenzinha, assim, né? Então, e o que vai sustentar tudo isso é uma boa alimentação. Então, com certeza. E a professora? Pegando o gancho deles, né, na área da estética, né, pensando assim, que a gente tem que pensar para o profissional que vai trabalhar com essa área, né, que nós não visamos só a mudança corporal, mas também a questão da saúde. Então, é muito importante enfatizar para o seu cliente que está ali com você, mostrar que você trabalhando com a estética, trabalhando algo na gordura localizada, na flacidez, sempre está associando, né, a questão da alimentação, que vem trazer a saúde, a questão
questão da atividade física, né? Então, mostrar que não é só vaidade a estética, mas sim algo assim promissor para a saúde também. Eu acho muito importante deixar bem claro para os novos alunos que vão trabalhar nessa área também, que é algo, né, promissor para a gente, a nossa saúde física e mental. Ótimo. Com certeza. Eu acho que nós conseguimos hoje, né, com um tema tão importante que é o emagrecimento saudável aí e o repentino, né, descobrir que ou fortalecer, né, melhor, que não existe algo milagroso, Sim. né, e que todos nós trabalhamos em conjunto. Em equipe. Então, eu acho que nós Olha, somos. vou fazer só um adendo. Pode Se fazer. alguém algum dia chegar para algum de vocês e falar, aqui você emagrece e nunca mais você vai engordar, corre. Mentira. Corre, Porque gostei. não é verdade. Não depende só da gente, como agente transformador. Depende do que o outro vai conseguir trazer. E a vida, né, é flutuante. Então, Exato. a gente propõe coisas, mas não Sim. existe para sempre. Não existe. Por isso que a gente tem que estar sempre atento e sempre permanecer com a meta da alimentação saudável, da Exatamente. atividade física, Não da existe milagre estética. também, Não né? existe milagre. Não existe milagre. Né? E eu queria agradecer vocês, né? Nós tivemos uma discussão muito gostosa. Tenho certeza que os nossos alunos aí, futuros alunos e o pessoal que está nos assistindo, ficou com um gostinho de quero mais, né? De que, nossa, que legal a gente entender mais sobre isso e conhecer essas áreas tão importantes, né? Então, a gente vai encerrar por aqui. Eu agradeço muito a presença, né? O Henrique Claro. aqui, dividindo a mesa comigo, Cássio, Tuca Eu agradeço e Flávia. muito, foi um prazer, viu? É um prazer. E, pessoal, sigam a gente aí nas redes sociais, né? Cada curso tem várias atividades ainda essa semana, vale a pena conferir. Exatamente. E se mexe bicho, né? Porque a Se gente quer que mexe vocês bicho. venham para cá e que vocês também consigam ter esses conhecimentos e sejam grandes formadores como vocês são. Parabéns, vocês Obrigado. grandes profissionais. Obrigada. E até uma próxima. Muito obrigado. Até, obrigada. Obrigada.